seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto, nós nos encontramos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. E antes, como de costume, antes de nós fazermos a leitura desse trecho do Evangelho, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente, para que ele conduza o nosso modo de ouvir. E mais do que ouvir, que a gente possa escutar, que a gente possa fazer essa palavra sedimentar e criar raízes dentro do nosso coração, para que a palavra se torne encarnada nas nossas vidas. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e as mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós nos vemos, diante de um evangelho que é bem conhecido, mas que hoje o Espírito Santo nos chama a pensar nessas atitudes e nas nossas atitudes diante da bondade de Deus. E até a refletir se alguma vez não somos nós que somos invejosos, como o patrão fala sobre aqueles empregados. E aí, a frase, que é muito conhecida, que é o que finaliza esse trecho do Evangelho, ela fala: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E acho que essa frase, essa lógica, dos excluídos, dos pequeninos que são os preferidos, em vez daqueles que têm mais, isso já é mais rotineiro pra gente. Mas repetir essa frase é sempre importante para a gente pensar como a lógica do reino de Deus, ela não é a lógica do mundo. Só que muitas vezes a gente é educado, a gente é criado nessa lógica do mundo, a gente fica meio contaminado por esses pensamentos. E a gente quer pesar as coisas de Deus, a gente quer calcular, a gente quer prever as coisas de Deus nessa lógica do mundo. Mas a gente vai se decepcionar profundamente se a gente fizer assim. E vai se enganar, na verdade. Porque Deus é esse patrão bondoso. E Ele pode dar quanto Ele quiser a cada pessoa. Mas eu gostaria de convidar você agora a refletir como é que você se comporta
quando você percebe que o seu irmão, que alguém foi mais agraciado do que você. Que, por exemplo, ele recebeu algo mais fácil, ele recebeu um benefício de Deus, ele teve uma graça, ou ele consegue viver aquela graça da santidade. Como é que você se comporta, meu irmão? Será que você fica feliz e se alegra? Poxa, aquele meu irmão, ele consegue viver o carisma assim de um jeito que lindo. Eu louvo a Deus pela vida dele, me inspiro nele, mesmo sabendo que as minhas dificuldades são maiores, mas eu louvo a Deus pela vida dele, eu me alegro. Ou, na verdade, isso desperta no seu coração um sentimento de inveja. Poxa, por que para ele é mais fácil do que o que é para mim? Talvez você esteja sendo igual esse trabalhador que chegou primeiro, trabalhou mais e fica com inveja, com ciúme daquele que chegou depois e foi beneficiado do mesmo jeito. Tantas vezes a gente vai medindo a nossa vida e a graça de Deus em nós pela vida do outro. É como se a gente estivesse mais preocupado com o que o outro está passando do que com o que de fato acontece na nossa vida. E é como se a felicidade do outro ela fosse ruim pra gente. É como se o nosso senso de justiça não fosse. É justo que Deus ame a todos e seja bondoso com todos, mas parece que se a gente sentir que não tá ganhando mais, que nós não somos os mais beneficiados, a gente se sente injustiçado. E isso não é justiça. Justiça é quando Deus promete a graça, quando Deus nos explica os seus mistérios, quando Ele nos coloca na igreja e Ele dá a nós a oportunidade de sermos igreja. Eu vou dar um exemplo bem do nosso cotidiano que talvez facilite você de entender. Futebol, né? A gente não vai entrar no mérito de times e tudo mais, mas a gente tem uma cultura muito de eu torço pelo meu time e quando o meu time ganha eu fico feliz. Mas se o time rival, principalmente se for o time da mesma cidade, né? Vamos pensar que você torce aí para um time aqui, Fortaleza e Ceará, não basta, parece que não basta você torcer pelo seu time. Você tem que torcer também para o outro perder. Eu sei que algumas vezes isso faz parte do campeonato, mas nem sempre. Muitas vezes, a forma, o comportamento do outro no campeonato nem vai interferir no posicionamento do seu time. Mas como há essa rivalidade, parece que não basta só que eu ganhe, mas me importa que o outro perca. Me importa que o outro esteja numa condição inferior à minha. Você entende? É como se eu não tivesse focado em mim e como se eu não entendesse que o outro, ele tá ali junto, ele pode também celebrar, ele pode estar recebendo graças de repente, mais graças do que eu. Eu vou louvar a Deus porque isso é vitória e mais vitória é melhor do que derrota, né? Mas é como se eu precisasse sempre estar acima. E isso também vai acontecendo na nossa vida espiritual. Não basta que eu esteja bem na minha caminhada, eu preciso estar melhor do que o outro. Se o outro consegue viver, tem um reconhecimento, às vezes recebe algum tipo, sei lá, de um serviço que eu queria, que o outro começou, tá servindo numa equipe que eu queria, ou dentro da casa de acolhimento, o irmão tem algum reconhecimento, ou você vê que ele tem facilidade de viver algo, você começa a se questionar. Meu irmão, nós somos um só corpo. Nós somos igreja, nós somos comunidade. A santidade e a graça do meu irmão deve ser motivo de que eu louve a Deus e que eu me alegre imensamente por isso. Bendito seja Deus se nós temos muitos santos. Bendito seja Deus se a gente tem alguém que forma melhor, que tem uma palavra encarnada melhor. Bendito seja Deus porque a comunidade tem isso. Bendito seja Deus se eu tenho alguém que vive algo que eu não sei viver ou que eu não consigo viver, porque aquilo me inspira e eu me sinto enquanto comunidade ainda mais forte, ainda mais firme, ainda mais santa. Vocês conseguem entender que o Senhor neste dia e por meio desse palavra encarnada quebre em nós qualquer sentimento de inveja? E eu alerto você que muitas vezes não é simples perceber isso.
A gente precisa realmente se debruçar, fazer um exame de consciência, olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos. E só então a gente vai perceber o pouco do funcionário invejoso que tem dentro de nós, que às vezes fica nessa mesquinhez, achando que a graça que o nosso irmão recebe é algo contra nós. Vamos pensar sobre isso, vamos amadurecer. E esse tipo de comportamento, de amar o outro, também é colocar Jesus abandonado no centro. É saber se abaixar, se reduzir e se alegrar com a comunidade, com a santidade da comunidade. Que tudo isso nos ajude a sermos, então, uma comunidade mais santa.